raio de sol, manhã que chegou, eu venho te aproximadamente 2014 anos já se passaram quando Jesus pronunciou essas frases e elas ainda soam claramente dentro de nós. Salvo aqueles que procuram a paz, as manifestações, nas reuniões, e não essa paz interior que o próprio Jesus diz. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Esse reino de Deus que nós procuramos, que nós ainda não sabemos, não compreendemos, é justamente essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade que nós devemos trabalhar para cultivar. Só assim nós teremos realmente condições de coordenar as nossas ações com segurança, realizar o nosso trabalho com dignidade, com respeito, com responsabilidade, porque fora dessa paz nós só temos aflições. Nos dias tumultuosos que nós vivemos, diante de tantas agitações, então nós ficamos praticamente como que perdidos no meio dessa grande multidão. Há aqueles, mesmo entre as pessoas, se sentem solitários. Quantos são esses que vivem nessas condições? Há uma música de um tempo passado que fala só na multidão. Então, há aqueles que estão entre um grupo de pessoas, mas se sente solitário. E essa solidão, muitas vezes, leva a pessoa a agir de forma desesperadamente, cometendo erros, às vezes difíceis de serem reparados depois. Essa falta de paz, essa falta de harmonia, provém do nosso mundo íntimo. Não porque nós vivemos nas situações, mas sim porque nós não temos o equilíbrio para manter a nossa conduta em harmonia, para que saibamos coordenar todas as nossas ações. Então, um trabalho árduo que nós não devemos deixar de realizar é esse. Essa busca constante do nosso equilíbrio emocional, não deixando que o ódio aviva o nosso sentimento e nós venhamos a cometer atos que venham prejudicar os outros, prejudicar a nós mesmos, que nós não venhamos deixar que aflore ou que seja manifestado o sentimento do ciúme, da inveja. É essa grande tarefa que nós temos no combate desses sentimentos internos. Só nós podemos fazer isso. É um trabalho individual. No momento que nós passarmos a trabalhar com o nosso equilíbrio, nós vamos percebendo que as coisas vão, mesmo entre conflitos, parece que vão se harmonizando. Nós vamos encontrando condições para refletir, para analisar, para tomar decisões seguras que nos traz benefícios no futuro. Outras pessoas, através do ódio, não cometeram erros que vêm trazer dores amargas, não só para si, para os outros também. Porque quando nós cometemos um erro, nós não estamos prejudicando só uma pessoa e nem só nós. Há um grande número de pessoas que envolvem. Porque nós somos correntes, interligados uns com os outros. Desde o reino mineral, ao reino animal, ao reino vegetal, tudo há uma ligação. Tanto que nós dependemos dos animais ainda para os nossos alimentos, dependemos dos cereais, dos vegetais para o nosso sustento. Então, é de grande ignorância aquele que diz, eu não dependo de ninguém.
Eu não preciso de ninguém. Vivo muito bem sozinho. Veja se nós podemos viver sozinhos. Imaginamos nós em um lugar solitário. Podemos ficar por alguns dias para fazer uma reflexão, para fazer um momento de meditação, momento de recolhimento. O silêncio é importante. Mas será que nós vamos suportar ficar 1 mês, 2 meses isolado das pessoas, sem conviver com ninguém? Será possível essa convivência? A não ser que nós sejamos obrigados a isso. Mas, afora isso, nós vamos procurando, por isso que nós somos seres sociais, sociáveis, vivemos em sociedade. Os próprios animais vivem em sociedade, os peixes vivem em cardumes, os pássaros vivem em bandos, os animais vivem também em bandos. E nós também vivemos em sociedade. Só que uma sociedade, infelizmente, está adoecida por falta desse equilíbrio nosso, por falta de conhecimento das nossas ações, naquilo que devemos fazer com segurança, para o bem dos outros e para o nosso próprio bem. Então, essas palavras de Jesus, muitas vezes nós falamos por falar, mas não sentimos elas. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Então, quando nós deixamos a vibração dessas palavras soar dentro de nós, percebemos que a coisa muda, a harmonia à nossa volta, nosso próprio mundo íntimo se torna mais suave. Parece que alguma coisa mexe com o nosso sentimento. É como uma pessoa que está em desespero diante de uma determinada situação e alguém conversa com ela com palavras dóceis, esclarecedoras, consoladoras. A pessoa vai sentindo alívio, vai sentindo calma, compreendendo, aceitando a situação. É muito comum nos velórios, pessoas em desespero, vendo aquele ente querido, sem compreender que ali está apenas um corpo, mas que o Espírito, a essência divina, continua para a eternidade. Chorando, desesperado, pensando que tudo é o fim, então alguém conversa, esclarecendo que a vida continua, que todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações, fazendo com que a pessoa desperte, que a pessoa entenda e compreenda que a vida é isso, cheia de surpresas. Muitas vezes nós vamos vivendo um momento de tranquilidade, de serenidade, e de repente acontece algo nos pegando de surpresa. É como viajar. Vamos por uma estrada, às vezes a estrada está maravilhosa, de repente aparece um obstáculo. E a nossa vida é assim. As coisas vão indo muito bem, e de repente acontece alguma coisa que muda até os nossos próprios planos. Então, hoje que antecede aquele dia que comemora um dos maiores acontecimentos na história da humanidade, que é a crucificação de Jesus. Que exatamente pouco antes daquele momento que ele fala essas palavras para os seus apóstolos, reunidos naquele momento, onde se chama de ceia, ou a Santa Ceia, quando ele, conversando com seus apóstolos, dizendo que iria, mas nenhum soube entender para onde ele ia, tanto que João diz: Senhor, para onde o Senhor for também iremos. E Jesus tentou explicar, mas eles nada compreenderam. Justamente naquele momento, naquela reunião, que um dos seus companheiros que andavam todos os momentos com ele, acompanhando, vendo os seus feitos, admirando o que ele fazia, fazendo com que cegos pudessem voltar à visão,
Aquelas pessoas que não podiam falar, de repente começavam a conversar. Aqueles que não andavam, levantavam e saíam andando. Então, aquele companheiro, vendo tudo o que Jesus fazia, ainda na sua fraqueza, como nós também, nos momentos de fraqueza, agimos dessa maneira. Levado pelas ambições, deixado levar pelo egoísmo, pela incerteza, por uma falsa ilusão de que Jesus poderia se libertar, se ele fazia aquilo com os outros, poderia fazer também. Então, o que acontece? Foi até os doutores da lei, denunciando Jesus, vendendo a sua liberdade por apenas 30 moedas de prata. Aquele companheiro que a seguia, jurando fidelidade ao seu mestre, ouvindo seus ensinamentos, enebriando com as suas palavras de esclarecimento, de consolo, deixa-se trair pela própria fraqueza. Tanto que depois arrepende, quando Jesus foi preso, já quando sendo açoitado, ele se arrepende amargamente e vai até os doutores da lei devolver o dinheiro pedindo que liberte Jesus. Mas isso não foi possível. Tanto que no desespero do arrependimento, ele perde o seu equilíbrio e se suicida. E quantas pessoas não agem dessa maneira, diante de uma atitude cometida, e vem trazer para si grandes consequências, e também para os outros. Quantas pessoas suicidam diante de um ato cometido, quantas pessoas suicidam porque perde o equilíbrio, deixa porque o ciúme, muitas vezes, fale mais forte e comete um determinado erro, depois se arrepende amargamente e acha que suicidando é o meio de reparar aquilo. E nós sabemos que isso não é o melhor caminho. Por isso que nós devemos trabalhar para ter conosco essa paz que Jesus nos deixou, essa paz que Jesus nos dá, para que nesses momentos de aflições nós tenhamos realmente o equilíbrio, tenhamos domínio nos nossos sentimentos e não venhamos cometer atitudes difíceis de ser reparadas depois. Como aquela grande multidão também de Jesus adentrando em Jerusalém, foi recebido com aplausos, com grandes manifestações, dando as boas-vindas, e os seus apóstolos também recebendo aquelas boas-vindas, jogando flores pelo caminho, ramos pelo caminho para que Jesus pudesse passar. Até o próprio manto muitas pessoas tiravam e forravam o chão para Jesus poder passar. Dias depois, aquela mesma multidão estava lá na praça, dizendo: crucifica-o. Quem recebeu Jesus com aplauso, dando as boas-vindas, com rosas, com flores, depois estava mandando crucificar ele. Será que nós ainda não agimos dessa maneira em certas situações? Quantos de nós, muitas vezes, um novo relacionamento, quando nós conhecemos uma pessoa, às vezes simpatizamos com essa pessoa logo de imediato. Então, aquela amizade que nasce instantaneamente. Mas diante de qualquer atitude que aquela pessoa comete que nos desagrada, nós começamos a ver o lado errado da pessoa. Passamos a ver só defeitos. Antes a gente só via virtudes. Depois a gente passa a só ver defeitos. É como aquela multidão. Beneficiada por Jesus, recebeu dele os grandes benefícios, a cura do corpo, a liberdade do espírito, mas que na verdade ainda não estavam libertos da ignorância.
E a maior prisão que nós vivemos nela é a ignorância. Tanto que o próprio Jesus, nas suas palavras, diz: conheça a verdade e ela vos libertará. Então, enquanto nós não tivermos conhecimento dessa verdade, seremos sempre prisioneiros. Prisioneiros das paixões, do ódio, do ciúme, da inveja, da mágoa. Então é isso que nós devemos trabalhar, para que nós vamos despojando esses sentimentos, como dizem, despojando o homem velho para nascer um homem novo. Então Jesus, na sua vinda, com esses 2000 anos que já se passaram, dividiu a história da humanidade. Tanto que quando nós lemos a história da humanidade, aos fatos que diz antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer que está dividido. Jesus foi uma marca na nossa história, no nosso planeta. Então essa marca vai continuar sempre antes de Jesus, depois de Jesus. Assim como os seus ensinamentos, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento a essas leis. Então também está essa história registrada, dividida em duas partes. Velho Testamento, que foi antes de Jesus, e o Novo Testamento, depois de Jesus. Ele nos trouxe os seus ensinamentos baseado naquele ensinamento de Moisés, no Velho Testamento, dos profetas, mas sempre o que ele dizia estava em base naqueles ensinamentos. Tanto que ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tanto ele diz para o doutor da lei, quando ele pergunta qual era o maior mandamento, Jesus pergunta: o que lês na lei? O que está escrito nela? Aí ele fala todos os 10 mandamentos. Jesus disse: dizes muito bem, vai e faça. Aí o doutor da lei, querendo ainda se justificar, pergunta: quem era o próximo, né? Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E o doutor pergunta: mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. E fala para ele: qual dentre aqueles 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o doutor da lei fala: aquele que usou de misericórdia. Então vá e faça o mesmo. Então daí os ensinos de Jesus, esse dia de hoje que antecede aquela marca do momento da crucificação, para a nossa reflexão, para uma análise: o que eu tenho feito, aproveitando o que Jesus deixou para nós, os seus ensinamentos. O que eu tenho feito em meu benefício, também em benefício dos outros. O que eu tenho feito para favorecer alguém diante de determinada situação. Se nós não podemos fazer alguma coisa por alguém, façamos por nós. Trabalhando com o nosso mundo íntimo, refletindo sobre esses ensinos. O que eu tenho feito para a minha melhoria? Mas que melhoria? Eu tenho trabalhado bastante. 5 anos atrás eu não tinha nada, andava numa bicicleta, hoje eu já ando num carro. Quer dizer que eu progredi. O ano passado eu andava numa moto, hoje eu já consegui comprar um carro. É isso que nós visamos, a nossa melhoria. E as nossas condições morais, com que em que temos melhorado? Sempre gostei de observar o defeito dos outros, e hoje ainda faço isso. Sempre gostei de usar a maledicência,
aproveitando o defeito de alguém para manter uma conversa com aqueles que estejam à minha volta. E hoje ainda faço isso. É nisso que nós devemos buscar e pedir a Jesus que nos dê força para que nós possamos realmente entender os seus ensinamentos para favorecer a nossa caminhada nessa jornada de Espírito eterno. Nós temos para o nosso comentário, quando ele diz sobre a porta estreita e a porta larga. Quando ele diz no Evangelho, capítulo 8, porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos por ela entrarão. Nós estamos vendo a grande maioria das pessoas caminhando por essa porta larga, das facilidades, do imediatismo. Quero tudo agora, da melhor maneira possível, agora, nesse instante, que me beneficie. Não me importa se vai beneficiar ou se vai causar prejuízo para os outros. Desde que eu esteja sendo beneficiado, isso é que me importa. É a porta larga, nós andamos por ela. Buscando tudo fácil, como diz os nossos irmãos maiores, pela lei do menor esforço. Eu não quero nada com dificuldade, eu quero tudo, mas com facilidade. Nós estamos vendo a grande maioria agindo desta maneira. Poucos são aqueles que procuram entrar pela porta estreita, pelo trabalho digno, pelo respeito aos outros, respeito a tudo. Nós vemos, infelizmente, sempre a gente comenta isso, aí no trânsito, como que está difícil. Falta de respeito pelas leis, pela sinalização. Pessoas entram dentro de um carro ou em uma moto. Então parece que para se mostrar, eu estou aqui, vejo o que eu sou capaz de fazer. Olha o risco de vida que determinados jovens correm ao montar numa moto e fazer com que ela ande só com a roda traseira. Imagina se perder o equilíbrio e essa moto cair em cima de quem está conduzindo ela. Como será a sua situação depois? Vendo os noticiários na televisão, carros totalmente estraçalhados, esmagados, por falta de atenção, falta de respeito aos outros e assim. Então parece que não tem validade aquilo que nós aprendemos quando nós estamos preparando para receber a nossa carteira de habilitação. Quando nós estamos recebendo as aulas com o instrutor, obedecemos rigorosamente as instruções. O dia que nós pegamos a carteira e que entramos no carro, esquecemos tudo aquilo. Passamos a fazer aquilo que eu queria fazer. Eu queria fazer, mas não podia, agora eu posso. Agora eu sou dono de mim mesmo, o carro agora me obedece. Alta velocidade, falta de atenção, sai atropelando pessoas, estão tranquilamente, quantas pessoas na calçada estão descansando, são atropeladas por carro, o motorista perde o controle. Bom, isso nós sabemos muito bem. Então, parte de nós, o nosso trabalho é para poder ter esse controle, esse domínio. O nosso carro, o instrumento que me favorece a minha locomoção, para ir para o meu trabalho, para o passeio, as estradas cada vez melhores, embora nessa época sempre acontece o que acontece, mas justamente talvez seja onde uma estrada está esburacada, é justamente para evitar acidente de pessoas que vai distraidamente dirigindo em alta velocidade. Porque se tem buraco, não tem como você correr. Tem que ir devagar. Talvez esse devagar é o que vai fazer com que evite acontecer coisas desastrosas. E nós não sabemos entender isso. Dentro dos livros de André Luiz, ele conta uma história
de alguém que ia dirigindo um carro apressado, em alta velocidade. Só que chega um determinado momento da rodovia, vai na frente um caminhão com carga bem devagar. Então não tinha como ultrapassar o caminhão, porque o lugar não era permitido ultrapassagem, e do outro lado vinha sempre carro que não dava com que ele ultrapassasse. Então, onde estava uma subida, onde o caminhão foi mais devagar, quase que parando, aquele carro também acompanhando a velocidade do caminhão, uma das rodas dianteiras se solta por completo. Ele maldizendo o caminhão, né? Que estava, esse maldito caminhão tinha que estar na minha frente agora. E de repente a roda dianteira do carro solta. E se o caminhão não estivesse na sua frente, aquela roda tivesse soltado com ele em alta velocidade, podemos imaginar o que teria acontecido. Muitas vezes na nossa vida acontece isso. Um caminhão vagarosamente atravessa na nossa frente, impedindo a nossa carreira. E é justamente isso aí que vai impedir com que nós vamos cometer um ato que vai nos trazer consequências sérias depois. Aquela dificuldade que nós encontramos inesperadamente, que nós lamentamos, mas justamente comigo que foi acontecer isso. Por que tinha que acontecer? As coisas iam maravilhosamente bem. Então é justamente aí que as coisas vão ficar realmente bem, para evitar que nós vamos cometer o que não devemos. Também nos livros de André, ele narra a história de um rapaz que vivia uma vida desregrada. Então os pais tentavam orientar, não faça isso não é bom para você. Amigos, pessoas conhecidas, sempre tentando fazer com que ele mudasse de vida. A espiritualidade também, por intermédio de outras pessoas, orientando, fazendo com que ele alertasse, com que ele pudesse despertar para o que estava fazendo, que aquilo ia trazer consequências para ele. Não dava a mínima importância. Reunidos no plano espiritual, aqueles que trabalham em nosso benefício, então procurando um meio de fazer com que ele pudesse mudar. Aí lá no plano, eles encontraram um meio. Alguém sugeriu: nós vamos colocar uma enfermidade nele, vai fazer com que ele vá para a cama, ficar pelo menos 6 meses acamado, sofrendo dores, para que ele possa refletir sobre o que está fazendo, para que ele possa compreender que essas dores, consequência das suas atitudes. E assim fizeram. Aí logo ela começou a sentir mal, foi sentindo mal, foi para o médico, fazendo consulta, fazendo exame, tomando medicamento, e nada fazia com que o seu mal aliviasse, procurando sempre alterar mais a sua situação de dores. Até que ele foi para a cama, ficou acamado, não podia se mover. Então lá na cama, sentindo dores com aquele problema que ele estava, ele começou a refletir. Bem que fulano falava para mim mudar, bem que fulano falava para mim não fazer aquilo. Foi refletindo, chegou a uma conclusão que aquele mal que ele estava sofrendo era consequência das suas atitudes. Então lá no seu íntimo ele se propôs: se eu melhorar, se eu sarar e ficar bom, eu vou mudar de conduta e vou ouvir tudo que me falam. Quando alguém me fala, não faça isso, eu não vou fazer. Não faça isso porque não te convém, eu não vou fazer. E com esse propósito, com essa força de vontade que ele tinha de melhorar, com esse desejo de melhorar e essa mudança íntima, ele foi melhorando realmente, até que se tornou inteiramente bom depois. Agora, não sabemos o que aconteceu depois, se ele continuou na melhora ou se voltou a agir como antes. Então, muitas vezes nós vamos por essa estrada larga, cheia de facilidades, de bens, de prazeres passageiros, alegrias falsas, porque muitas vezes há pessoas que estão rindo, mas as lágrimas estão caindo.
Aquilo é apenas uma maneira de manifestar o sentimento que tem lá dentro. A dor que carrega por si. A dor faz também a gente rir, né? Como a alegria faz chorar também. Então, que nós possamos, nesses dias, refletir sobre a vinda de Jesus, o seu amor para com todos nós, os seus ensinamentos. Nós que temos a bênção dessa literatura espírita de livros maravilhosos, que nos ajuda a compreender a nossa própria vida, a nossa existência, façamos algum momento de leitura, de reflexão, aproveitando, assimilando essas energias que as leituras nos traz, para que nesses dias de feriados, né, prolongados, nós possamos sentir essa paz que Jesus prometeu nos dar. Que nós possamos avaliar o seu sacrifício que teve para nos dar o exemplo de trabalho e de luta. Temos também na nossa história, chamado um grande mártir, que nós conhecemos, que vai se comemorar também na próxima semana, dia 21, o nosso José Joaquim da Silva Xavier, né? Mas conhecido como Tiradentes. Também passou por esse momento de dores para dar um bom exemplo. Então conta que Portugal, sentindo o dono do Brasil, achava por direito ter todas as riquezas que havia no nosso país. Como o Brasil foi sempre um país riquíssimo, né, de minérios, na época, ouro, diamantes, esmeraldas. Então Portugal pegava tudo isso e levava. E Tiradentes, com um grupo de amigos, começaram a questionar que aquilo não era justo. Porque Portugal deveria pegar a riqueza que pertencia a nós. Então se reuniram para poder armar um plano para que quando Portugal viesse buscar aquelas riquezas, impedir que fossem levadas. Como sempre no nosso meio tem um Judas, né? Houve também naquele grupo um Judas, né, que traiu os próprios companheiros. Contou que eles estavam armando aquele plano para poder resistir quando Portugal viesse buscar as riquezas e impedir que fossem levados. Então o grupo foi tomado de surpresa, foram presos. Então Tiradentes, para não ver os seus amigos sofrer as consequências, sabia muito bem o que ia acontecer com eles, assumiu a culpa sozinho. Não, eu sou o único culpado, o plano é meu, eu que estava induzindo eles a fazer isso, a culpa é toda minha. Então seus companheiros foram libertos e ele foi o quê? Levado para a praça, enforcado para servir de exemplo para os outros. Por cima de tudo, foi esquartejado o seu corpo. As partes do corpo foram arrastadas pelas ruas do Rio de Janeiro e a sua cabeça foi colocada em um poste, em uma das ruas, para dar exemplo àqueles que não tomassem nenhuma atitude daquela natureza, porque senão aconteceria o mesmo com todos. E nós não valorizamos esses heróis do passado que lutaram, perderam a vida, para que nós tenhamos um país na paz, na harmonia. Não venerar eles, mas seguir o exemplo de ser justo, honesto, cumpridor dos deveres, assumir as consequências dos atos praticados, olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero para mim, que eu também não desejo para ninguém, nem para nada que está na natureza. Esse é o nosso trabalho. Esse é o convite de Jesus. Para que nós possamos nos tornar cada vez melhores a todo instante da nossa existência. Porque a nossa caminhada é longa.
Quando que nós vamos chegar ao estado de espíritos esclarecidos, que ainda não somos, e depois espíritos bons, ainda não temos essa bondade plena em nós. Se fazemos um bem, fazemos um mal. Se não por ações, por palavras ou por pensamento. Até que nós possamos despojar realmente de todas essas inferioridades que carregamos conosco, que seja encarnado ou desencarnados, do nosso trabalho árduo para toda a nossa caminhada de espíritos eternos. Até que um dia nós possamos estar ao lado de Jesus, compreendendo plenamente os seus ensinamentos, o amor do Pai e o carinho com que os nossos irmãos maiores nos tratam, a paciência que tem conosco e a esperança de vermos cada vez melhor. Mais uma vez, que a paz esteja com todos, que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada, que tenhamos realmente disposição para buscar o nosso aprimoramento espiritual. Boa noite, bom feriado para todos, bom descanso e muita meditação. Raio de sol, manhã que chegou, eu venho.